Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Meu nome é Márcio Cotes, eu sou um dos sócios do Cotes Advogados. Aqueles que não nos conhecem, nós somos um escritório de advocacia especializado na economia digital. Há quase 8 anos, 100% focado em assessorar, ajudar a economia digital, seja nas suas verticais startups, e-commerce, empresas de TI, projetos de blockchain, projetos de internet das coisas. A gente também está muito envolvido, isso já há quase 4 anos, na LGPD, tendo assessorado o Congresso Nacional nas suas discussões, hoje caminhando com muitos projetos de adequação à LGPD, mas nesse momento de crise, a gente, mais uma vez, dentro daquilo que é parte da nossa missão, entendemos que nesse momento a economia digital precisa de um apoio, de uma assessoria jurídica, a fim de identificar ferramentas que possam amenizar, que possam ajudar o empresariado da economia digital, os executivos da economia digital, a passarem por esse momento e tentar minimizar o impacto que toda essa pandemia vai causar na economia. Nós temos uma área específica que nós chamamos no escritório de Corporate. Ela é encabeçada pelo Dr. Ricardo Azevedo. Ele é especialista na parte de Corporate. Ele foi gerente jurídico da Genar e Petri, depois se tornou GPTI, vendida para Portugal Telecom. Ele é especialista em tributação de inovação e economia digital. Ele dá aula nos MBAs da FIAP, e então é um profissional extremamente qualificado e conhecedor do assunto. Eu, nesse momento, vou assumir aqui a minha posição de espectador, né, de participante no sentido de absorver conteúdo deste profissional que vem nas últimas semanas trabalhando muito na medida em que ele acompanha todas essas mudanças que estão acontecendo, e a equipe dele também pesquisa o que de fato já existe no ordenamento jurídico que possa ser utilizado em situações distintas, dependendo do cenário que atualmente cada empresa da economia digital está passando. Ele vai passar aqui, vai transcorrer durante a apresentação dele por questões trabalhistas, questões tributárias, questões de contrato, recuperação de empresa, plano do BNDES, dentre outras verticais. É um momento onde essas informações já estão, na medida do possível, um pouco mais claras, comparadas com os últimos dias, e que certamente vocês vão identificar que não existe receita de bolo. Cada situação é uma situação peculiar, existem empresas que precisam manter certas áreas e que outras não fazem o menor sentido. Então, pensar em férias coletivas para determinados departamentos e não para a empresa como um todo pode ser uma alternativa. Antecipação de hora extra, banco de horas, férias, enfim, tem algumas possibilidades, até o layoff. Parte tributária também, muita novidade, diminuição de carga tributária do Sistema S, diferimento de tributo, e também tem algumas teses não muito ortodoxas, mas que, mediante algum tipo de estudo, pode eventualmente se criar a viabilidade disso, desde empresas que estão cedendo funcionários para outras empresas que não são do mesmo grupo econômico, a fim de realocar esses profissionais, diminuir os seus custos e poder viabilizar a manutenção da economia como um todo. Bom webinar para todos, e a gente segue à disposição nessa batalha. Olá, oi pessoal, eu sou o Ricardo Azevedo. Então, só explicando um pouquinho o que o Marcelo estava falando. A gente é um escritório de negócios digitais, e nossa principal função é ajudar as empresas nessa área, né, nos diversos ramos dessas áreas, a ter um bom suporte jurídico. Tá?
Hoje a gente vai falar um pouquinho, a ideia desse webinar falar um pouquinho aí da movimentação dos aspectos legais envolvendo economia digital, né, e outras áreas, tá, envolvendo a questão do Covid-19, tá? Vou tentar passar um pouquinho aí um resumo, né, do que está acontecendo, né, e a gente passar também um pouquinho. O que eu peço para vocês é dúvidas, se vocês tiverem, coloquem no chat, tá ok? E a gente vai assim, aí eu vou falando um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho de trabalhista, depois de tributário, de civil, e ao final de cada área a gente vai conversando um pouquinho, né? E eu vou tentar responder a maior parte das questões, as que eu não consegui, porque acho que o tempo é relativamente curto, depois eu respondo para vocês aí através de outros meios, ok? Então vamos começar aqui um pouquinho, vamos começar a falar um pouquinho, né? Primeira coisa, acabou até de surgir aqui uma notícia no estado de São Paulo, e acho que é por isso que é muito importante a gente estar discutindo essa questão aqui, tá? Que de cada R$100, saiu uma matéria agora, de cada R$100 que o governo já prometeu, tá? Em todos aqueles anúncios que a gente teve, para o combate ao coronavírus, para incentivo da economia, R$63 ainda não saíram do papel. Tá? Então isso a gente vê, o governo ainda está enfrentando grandes problemas para poder ampliar a resposta a essa crise, principalmente questões orçamentárias. A gente sabe como é que é a dificuldade do Brasil com essa questão, então a gente tem que e vai aguardando, e isso vai surgindo a conta-gotas conforme o governo consegue ir equacionando os problemas, tá? Uma outra questão, então a gente tem que cruzar algumas informações. O decreto, primeira coisa, o decreto 10.282, que saiu agora no dia 20 de março, tá? Que numerou atividades essenciais, e inclusive hoje foi com uma medida provisória nova, saiu hoje, inclusive algumas outras atividades foram incluídas, tá? Então essas atividades são muito importantes, porque são as atividades essenciais, e a gente tem algumas coisinhas lá que são muito interessantes para a área de tecnologia, que permite que essas empresas continuem funcionando, tá? Mas tem que observar algumas vírgulas que tem nesse decreto para a gente conseguir entender o que está, como funcionar direito, tá? Uma delas por exemplo, a questão de serviços relacionados à tecnologia da informação e processamento de dados, né? Eles somente as empresas que estiverem com atividades para suporte das outras atividades previstas, das outras atividades essenciais previstas no decreto, tá? Então eu não vou poder estar utilizando os serviços, qualquer serviço de tecnologia vai poder estar em atividade normal, tá? Sem restrição de locomoção. Mas, por exemplo, um serviço de tecnologia voltado para atividades, para manutenção de atividades financeiras, manutenção de serviços de internet, por exemplo, ou um serviço hospitalar, vão continuar funcionando normalmente, tá? A outra questão, muito importante aí para a gente fazer um planejamento do que vem por aí, tá? Do que está vindo aí para frente, a questão são os decretos, os decretos estaduais, tá? Que estão fazendo aí a suspensão das atividades das empresas, né? Das atividades da pessoa, né? O isolamento social, tá? Então a gente tem que ficar atento nessa questão, porque a gente tem os decretos, por exemplo, o decreto do Estado de São Paulo, ele determina o isolamento social até o dia 7 de abril. Tá? Então, provavelmente, a gente vai precisar acompanhar, para tomar algumas decisões, tá? A gente vai precisar acompanhar o que o governo do Estado de São Paulo vai fazer após 7 de abril.
Tá? Outros estados, os decretos são mais longos, e alguns estados eles estão sendo mais restritivos, né, do que outros estados. Por exemplo, eu estive conversando com o pessoal em Santa Catarina, e o decreto do estado de Santa Catarina que faz o isolamento social, por exemplo, ele é muito mais restritivo que o do estado de São Paulo, enquanto às atividades, né? Então a gente precisa prestar bastante atenção um a um quais são as atividades que devem ser observadas, atividades essenciais, e verificar sempre qual é a previsão de em quanto tempo esse isolamento vai permanecer, né? E aí agora a gente tem que fazer aí um exercício de futurologia e descobrir o que nossos governantes, o que a área técnica do Ministério da Saúde vai determinar quanto às restrições no futuro, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, após 7 de abril. Tá? Isso é muito importante para a gente começar a pensar no que vem por agora. Então agora eu vou começar a falar um pouquinho por áreas, né, do que a gente tinha proposto aí na apresentação. Então falar um pouquinho rapidamente das alterações que a medida provisória 927 fez na legislação trabalhista, né, para tentar facilitar a vida, em certos pontos, facilitar a vida do empresário, né? Então vamos lá falar um pouquinho disso, tá? O primeiro ponto, tá, foi o do teleatendimento, tá, do home office, tá, o teleatendimento, que ele simplificou bastante, né, os pontos principais da MP 927 simplificaram bastante a forma de cuidar de certas resoluções, e uma delas é o home office, que dispensou o aditivo contratual, tá, bastando para as empresas uma simples notificação ao funcionário que vai ser colocado em home office, vai ser colocado em teleatendimento, tá, com ressalvas as hipóteses de comodato dos equipamentos, tá? Então ele tem que fazer, se eu tiver que fornecer um equipamento para o funcionário, eu posso só fazer a mera comunicação, mas depois eu tenho que fazer a hipótese eu tenho que fazer o comodato dos equipamentos e solicitar que o funcionário assine o contrato de comodato, tá? Além disso, tá, embora não conste muito claramente na MP, tá, a notificação ela deve ressaltar, tá, e o ideal seria que o funcionário assinasse um termo de conduta, um termo de responsabilidade, em que ele observe a jornada de trabalho, né, ele não vai ter, especialmente se não tiver controle de jornada de trabalho, se a empresa optar por colocar o funcionário em teleatendimento, em home office, mas sem controle, tá? É possível, tá? Observação de regras, solicitar que o funcionário observe regras de segurança e de medicina do trabalho, se possível colocar algumas dessas regras nesse termo, tá? E muito importante, colocar uma regra, colocar uma observação para o funcionário de que ele deve comunicar, caso aconteça qualquer evento relacionado à segurança ou uma questão de medicina do trabalho, ou seja, até mesmo um acidente do trabalho dentro de casa, tá? Ele deve comunicar o mais rápido possível para a empresa, para que a empresa tome providências em relação a esse problema, tá? Além disso, tá, muito importante observar questões de sigilo e proteção de dados, muito importante hoje em dia, tá? Mas observar isso principalmente porque hoje o funcionário vai estar saindo de um ambiente controlado, que é o ambiente da empresa, para um ambiente de casa, onde ele vai estar convivendo com outras pessoas, né? E precisa tomar cuidado com a questão de dados e de sigilo de informações. Então, o acordo deve reforçar a notificação deve reforçar essa posição da empresa aí com relação à observância, que o funcionário observe as cláusulas de confidencialidade, as cláusulas de proteção de dados. Então, assim, você está indo para casa,
né, vai trabalhar em casa, mas por favor, continue observando as mesmas regras que você fazia aqui na empresa, tá? Então, o funcionário pode ser colocado agora rapidamente em home office. Okay? Só peço cuidado, estamos recebendo várias consultas nesse sentido. Cuidado com questão de benefícios trabalhistas, tá? Sempre observar o que as convenções coletivas dispõem. As convenções continuam valendo nessa situação, observar o que elas dispõem, principalmente com vale alimentação, vale refeição. Tá? Um dos benefícios, que é o vale transporte, se não tiver nada em sentido contrário, em relação à convenção coletiva, pode ser cortado, porque o funcionário não está precisando mais se locomover até a empresa, mas lembrando sempre que se ele tiver que se locomover por algum motivo até a empresa, deve ser pago o vale transporte do mesmo jeito. Tá? Mas os demais benefícios segue a regra que está na convenção coletiva, segue a regra que está no contrato de trabalho. Se tem benefícios que já estão incorporados, pelo menos há mais de um ano, tem que ser mantidos, né? Porque porque haveria uma redução da remuneração do funcionário nessas situações em que tivesse corte. Então precisa ter muito cuidado com essa decisão em relação a benefícios. Outro item que foi modificado, né, a questão de férias coletivas. Né? Foi simplificado porque eu podia dar as férias coletivas, lembrando, eu posso dar férias coletivas para a empresa toda, eu posso dar férias coletivas para uma única unidade da empresa ou mesmo para um departamento, né? Mas não só para algumas pessoas. Eu posso dar as férias coletivas no mínimo para um departamento inteiro, e outro departamento vai ter que continuar trabalhando porque ele é essencial para a atividade da empresa. Tá? Foi então reduzida a comunicação dos funcionários, que tinham que ser colocados a comunicação de 15 dias para 48 horas, e foi dispensada a comunicação aos sindicatos e ao Ministério da Economia, tá? enquanto tiver valendo aí as regras para a Covid-19. Outra questão que surgiu, bem interessante, principalmente pensando que nesse momento você está aí com uma previsão inicial apenas de que a suspensão das atividades, o isolamento vai até só o dia 7 de abril, a gente não sabe como é que vai depois, são antecipação das férias, né? Então eu posso comunicar o funcionário em 48 horas, vou colocar ele em férias, tá? Uma questão importante é que o pagamento do abono de férias, aquele famoso terço constitucional de férias, tá, foi diferido para ser efetuado para o pagamento ser efetuado até 20/12, ressalvado um acordo individual entre empresa e funcionário em sentido contrário, por exemplo, parcelar esse pagamento desse abono. Tá? Isso é uma das coisas. Outro benefício que surgiu com essa antecipação de férias é a possibilidade de não o pagamento das férias ocorrerem até a data das férias, como normalmente se faz, até a data em que a pessoa entra de férias, até o funcionário entrar de férias, mas sim 5 dias úteis após as férias se iniciarem. Tá? Então aí mais uma diferença aí do que vinha as regras normais e aí essa regra de exceção aí desse momento. Outra possibilidade que a empresa tem é antecipar feriados não religiosos, tá? Mediante aviso com antecedência de 48 horas para o funcionário. Tá? Então, o que a gente tem, por exemplo, eu tenho aí, não sei quanto tempo que a gente vai ter esse problema, né? Mas eu posso falar já para o funcionário, olha, o feriado do 1º de maio, que cai, salvo engano, numa terça ou numa quarta-feira, eu já vou adiantar um dia aqui, você vai ficar em casa, eu vou te adiantar um dia e você vai compensar ele, e você vai trabalhar no dia 1º de maio, se for possível. Né? Em relação a feriados religiosos, tem que ser feito um acordo, tá, entre funcionário e empresa, e um acordo expresso, por exemplo, se a gente pensar num próximo feriado religioso, que agora no dia 10 de abril, que é o feriado da Páscoa. Se quiser que o funcionário possa trabalhar nessa situação, eu quero adiantar esse feriado para esse momento, eu tenho que fazer um acordo expresso com o funcionário. Tá?
Outro item importante, tá, foi a flexibilização do banco de horas. Tá? Então, eu posso interromper nesse momento, o empregador ele pode interromper nesse momento o trabalho do funcionário e falar para o funcionário, você vai agora para casa, essas horas eu vou compensar isso depois, tá? Que vai ficar negativo o seu banco de horas, a gente vai compensar isso depois de alguma outra forma lá na frente, em um prazo de até 18 meses, tá? Observando o limite de 2 horas diárias, né? Aquele limite de 2 horas diárias que não pode exceder 10 horas diárias, né, de trabalho, né? Mais um que foi importante, diferimento do recolhimento do FGTS por 3 meses, tá? Então o FGTS do mês de março, que você vai pagar em abril, de abril que vai pagar em maio e o de maio que vai pagar em junho, eles vão ser diferidos, tá? E vai haver um parcelamento desses 3 meses de FGTS em 6 parcelas, tá? Se o funcionário, se você demitir o funcionário, nesse período você tem que fazer o recolhimento do FGTS normalmente. Na data de ontem, saiu uma regra, saiu o regulamento da Caixa Econômica Federal sobre como proceder no sistema, tá? Na CEFIP, no E-Social, no caso dos empregadores domésticos, tá? Então saiu ontem essa regra, então é importante dar uma olhadinha nessa, pedir para os seus contadores, para quem opera o recolhimento do FGTS, olhar como é que fazer, porque tem uma regra de que as informações desses meses vão ter que ser inseridas no sistema até o dia 20 de junho, para poder ser feito o recolhimento parcelado. Tá? E a última regra, assim, relevante, tem várias outras regras na medida provisória, mas a última regra relevante é a suspensão dos exames médicos periódicos, tá? Por 60 dias, a suspensão desses exames, e vão ter que ser feitos em 60 dias depois do final da quarentena, né, da situação de emergência, e o treinamento dos treinamentos periódicos, que vão ter um prazo aí de 90 dias para serem realizados. Tá? Atenção para quem problemas com relação à CIPA, que tem CIPA vencendo neste período, tá? A CIPA, o grupo vai continuar ativo, tá? E as eleições, as novas eleições só vão ser realizadas após o final do período, o período de vacância aqui por conta do Covid-19. Tá? Uma outra questão, ainda na questão trabalhista, mas fora já da MP 927, algumas outras coisas que as empresas podem fazer, tá? Redução de jornada de trabalho e, consequentemente, de salários até 25%, tá? Mediante acordo coletivo, né? Sempre observando que essa redução deve observar o salário mínimo. Então, se a redução de 25% reduzir o salário do funcionário para menos do que o salário mínimo, tem que observar o salário mínimo, tá? E aqui vale um parênteses, né, que alguns setores estão negociando reduções bem maiores do que a legislação permite. Tá? Até a CLT permite essa redução de 25%, mas a gente escutou aí algumas reduções, tá, que chegaram até a 50%, 80% dos salários, né? Foi o caso do setor aeroviário, em que teve algumas empresas que tiveram uma redução de até 80%. Tá? Nesse caso, o que é importante observar, tá, é que não basta o acordo coletivo. Eu preciso, além do acordo coletivo, que o funcionário expressamente, individualmente, faça adesão a esse plano. Tá? Porque a lei permite que o acordo coletivo tenha redução até 25%. Tá? Permita a redução do salário e da jornada em 25%. Mais do que isso, pode ser que lá na frente o funcionário, não estou dizendo que os funcionários vão fazer isso, mas pode ser que faça.
venham a contestar, falar, olha, meu salário foi reduzido em 80% e a lei só permitia 25%. Foi por convenção coletiva, mas muitas vezes a gente já viu convenções coletivas serem anuladas, acordo coletivo serem anulados por violarem regras da lei, da Constituição. Tá? Então, quando fizer esse acordo, quando negociar com o sindicato e fizer esse acordo, não basta o sindicato ir lá e fazer a assembleia. Pegue a assinatura um por um do funcionário para que ele efetivamente ele faça parte desse programa e não venha contestar ele depois. Tá? A outra questão que a gente pode fazer por acordos coletivos é a questão do layoff, que deu muito pano para manga essa semana por conta da MP que a gente estava analisando, tá? Mas ela foi retirada da MP, mas continua valendo a regra da CLT. Eu posso fazer o acordo com o sindicato, tá? Para afastamento dos funcionários por 2 a 5 meses, tá? Mediante para que eles façam um curso de qualificação durante esse período, né, e recebam em substituição da remuneração uma bolsa, tá, que não vai ter incidência, uma bolsa de estudo, né, uma bolsa financeira, sem incidência de contribuição previdenciária e FGTS. Tá? Essa bolsa é negociada com o sindicato. Tá? Além disso, a empresa tem que fazer o pagamento do curso. Tá? Efetivamente fazer o pagamento do curso. Então, a regra continua. Teve essa confusão com a MP na segunda-feira. Foi retirado da MP, porque ela previa a negociação dessa bolsa por negociação só entre o funcionário e a empresa, né? Colocando o funcionário numa situação efetivamente complicada, a gente sabe disso. Tá? Então, volta a valer a regra, tá, do layoff pela CLT. Muitas empresas estão fazendo isso, empresas automobilísticas estão fazendo, porque é um mecanismo que é interessante, que sempre existiu, né, e principalmente os metalúrgicos sempre usaram muito isso, tá, a área de metalurgia. E aí, finalmente, só para terminar a parte da questão trabalhista, a gente viu algumas questões surgirem da possibilidade de arguição do chamado fato príncipe, tá? Que está previsto no artigo 486 da CLT. Tá? Que, na realidade, é um processo de pedir uma indenização ao Estado brasileiro, tá? Quando ele dá causa ao encerramento da atividade parcial ou definitiva das empresas, né? E que arquem com as indenizações das decisões do contrato de trabalho. Tá lá na Constituição essa possibilidade, né? Que a gente, então poderia arcar poderia haver uma cobrança ao Estado, por exemplo, do pagamento para ressarcir as multas de 40% de aviso prévio indenizado, porque não havia uma previsão de que isso fosse acontecer. O Estado deu encerramento total ou parcial da atividade, né, prejudicando a operação. A gente viu várias empresas fechando portas, né, e encerrando atividades. Várias empresas tiveram fechamento de filiais, né, essa semana, por exemplo. Lojas fecharam filiais, lojas fecharam, né, estabelecimentos inteiros. Tá? O que precisa ficar atento, se for utilizar essa regra, é que a arguição deve ser uma arguição ao judiciário trabalhista, tá? Tem que ser no prazo de 30 dias, tá? Contado da ordem que determinou o fechamento. Então, no caso aqui de São Paulo, da ordem do governador na semana passada, para fazer o fechamento das empresas, justificar essa questão. Após isso, o processo, o Estado ele é intimado para se manifestar, e o processo vai para as varas de fazenda pública depois disso, para uma decisão aí se o Estado vai ou não arcar com esses custos. Tem que pensar que, ultrapassando certos limites, aqui em São Paulo, eu não me lembro exatamente qual que é o limite, mas por volta de uns 60, 65 mil reais aqui no estado de São Paulo, a partir desse valor ele vai para precatório. Então tem que também pensar que eu vou entrar com a ação, se isso for possível, eu vou entrar com a ação e vou... ainda assim os valores poderão ir para precatórios. É uma possibilidade, tá, que está sendo levantada
está previsto na lei, a gente tem que analisar a possibilidade disso ser operacionalizado. Tá? Deixa eu ver um pouquinho aqui, vamos analisar um pouquinho como é que estão aqui os chats, tá? Se alguém tiver dúvidas, pode perguntar aqui da questão trabalhista. A gente pode responder um pouquinho agora sobre questões trabalhistas, se alguém tiver uma dúvida. Vamos vendo aqui, senão a gente vai seguindo aqui para frente, tá? Bastante assuntos. E aí a gente precisa, vamos tocar um pouquinho para frente. Questão fiscal, tá? Nós já tivemos aqui algumas questões que tem muito a ver com aquilo que eu falei lá na frente, no início, de que o governo ainda não colocou no papel tudo que deveria colocar, né? Então, todos os incentivos e todos os benefícios voltados para essa questão. Tá? Teve uma pergunta aqui antes da gente entrar no fiscal, tá? Que eu acho que é bem interessante, do João Carlos aqui, mandou. Se ele pode emprestar funcionários de uma empresa para outra. Tá? Bom, vamos lá. Regras para transferirem funcionários. As empresas têm que pertencer ao mesmo grupo, tá? O mesmo grupo das empresas. Tá? Então, várias empresas do mesmo grupo, então eu posso transferir. Tá? Então, aí, sendo pertencente ao mesmo grupo, eu posso transferir esse funcionário de uma empresa para outra, por exemplo, para ele cobrir alguma necessidade. Ele está ocioso numa empresa, ser transferido para essa outra empresa, não há nenhum problema. Tá? E surgiu, inclusive, assim, aproveitando essa pergunta, foi muito boa, porque a gente teve uma oportunidade aqui essa semana no escritório. Não vou, obviamente, falar as partes, até porque a gente ainda está terminando esse planejamento, mas foi uma ideia muito interessante que acabou surgindo. Foram duas empresas diferentes, tá? São duas empresas de grupos empresariais diferentes, e aí a gente teve a ideia de transferir o funcionário para uma outra empresa, de outro grupo empresarial, e para isso a gente constituiu um projeto, tá? Um projeto constituindo uma joint venture, né? Então, assim, como a gente criou uma outra empresa entre essas empresas, de modo a permitir que os funcionários passassem de uma empresa para outra, tá? Na realidade, uma sociedade de propósito específico, tá? Exatamente voltada para ajudar, foi uma constituição dessa empresa, exatamente para poder transferir os funcionários, tá? E ela tem um objetivo exatamente de facilitar o funcionamento das empresas durante esse período excepcional, e a validade dessa empresa exatamente durante esse período, tá? De exceção. O que precisa ser visto é como você pode criar essa empresa, tá? Como é que a gente pode aproveitar? O bom é que, por exemplo, no estado de São Paulo, tá? A junta comercial continua operando, ela não está aberta, mas ela está operando com sistemas totalmente eletrônicos, tá? Então, é possível, né, um contador pode fazer muito bem essa constituição dessa empresa utilizando os sistemas eletrônicos da junta comercial.
com sorte, o contador com sorte, ele consegue até constituir essa empresa, se não tiver muita exigência, se não tiver nenhuma grande exigência de alvará de funcionamento, essa empresa pode ser constituída em uma semana e meia. Tá? Então aí é uma boa oportunidade, é uma opção aí para algumas empresas. A Patrícia perguntou, aqui uma pergunta interessante, em relação ao fato príncipe, o Estado arca com 100% do valor da rescisão do empregado. Existe autores de direito do trabalho que dizem que sim, mas eu sou mais restritivo em relação à lei, porque a lei, o artigo, ele fala especificamente em indenização, e as verbas indenizatórias, a princípio, seriam o aviso prévio indenizado e a multa de 40% do FGTS, que são as indenizações que o funcionário tem. Então, eu acho que, em princípio, se for suscitar o fato príncipe, se for suscitar o artigo da CLT, você deve fazer em relação à indenização, tá? Mais do que ou outros valores que sejam indenizatórios, tá? Mais do que isso, eu tomaria bastante cuidado, tá? A Ana Carolina perguntou se esse fato príncipe já ocorreu. A gente está levantando é um artigo bem esquecido da CLT. Tá? Na realidade, quem levantou, vou falar quem é o culpado disso. Quem levantou isso foi o próprio SINDPD. Tá? Eles soltaram uma nota aí sobre algumas possibilidades do que podia ser tratado nessa questão de crise, né, obviamente, tentando defender a posição dos funcionários, e uma das questões que eles colocaram nessa nota foi exatamente, a questão do artigo da CLT que fala do fato príncipe, né, dessa exceção, né, e aí você fica com essa situação aí, a gente vai ver isso aí, se isso vai ser possível ou não. Sinceramente, eu ainda não vi, tá? Mas é uma previsão legal, é uma oportunidade aí. A gente nunca teve uma situação como essa, tá? Talvez as situações como essa, só, por exemplo, eu poderia dizer que foram Brumadinho, né, e Mariana, tá? Mas são localizadas, são situações localizadas. Né? A gente nunca teve uma situação nacional, então foi a primeira vez que a gente, pelo menos desde a época da gripe espanhola, em 1914, a gente não tinha nada disso. Tá? O Fábio perguntou, posso pagar férias de 15 dias antecipados para meus funcionários e reduzir 25% do salário dele? Deixa eu entender essa pergunta. Posso pagar férias de 15 dias antecipado para os meus funcionários? Sim, você pode colocar o funcionário em 15 dias, até 15 dias. A regra das férias, do adiantamento das férias, é que eu posso colocar o funcionário, tá? Eu posso definir com o funcionário, por exemplo, que ele vai pagar, ele vai tirar férias de pelo menos, no mínimo 5 dias, tá? E a regra do abono também pode ser feita também. Tá? Com relação a reduzir o salário de 25% dele, de novo aquela questão, no momento eu tenho que fazer via acordo coletivo, né? Eu vou fazer a redução do salário dele, tá? Com a proporcionalidade da jornada, tá? Mas sempre lembrando que as férias, elas são calculadas, isso aqui é muito importante, elas são calculadas com relação ao período aquisitivo, tá? Então em relação ao passado. Tá? Se a tua ideia era reduzir o salário de 25% dele e aí aplicar férias, tem que lembrar que você vai calcular as férias com relação à remuneração do período aquisitivo dele. Tá? Então, assim, por exemplo, se ele trabalhou 10 meses, né, você vai adiantar as férias. Ele trabalhou 10 meses, o cálculo das férias vai ser calculado em cima desses 10 meses. Então não adianta nada eu tentar agora reduzir o salário dele, se eu pudesse, tá? E colocar ele de férias, tá? Na realidade são duas coisas diferentes, e você tem que pensar que a redução do salário, se você for negociar com o sindicato nesse momento, a gente vai ter que fazer isso lá para frente, tá? Tá, então vamos lá, mais alguma pergunta? Só um comentário ainda sobre essa questão da redução de 25%.
Essa é mais uma das coisas que não saíram do papel. Quer dizer, saíram do papel numa situação assim meio complicada, né, na segunda-feira, mas acabou voltando. Mas a gente tem que lembrar que havia uma proposta do governo federal em alterar, tá, alterar essa regra, tá, da redução, talvez redução proporcional das férias, né, desculpa, do salário e da jornada em até 50%. Mas até o momento isso não saiu. Foi um anúncio do ministro Guedes, mas até o momento isso não saiu, né? Ainda não foi colocado tem que ser colocado numa medida provisória a supressão da necessidade de negociar com o sindicato. No momento, até agora, tem que negociar com o sindicato. Vamos passar agora para a parte fiscal, tá? O que a gente tem, né? O pessoal da equipe aqui do fiscal me passou o que a gente tem, né? Então a gente tem o IPI, teve para alguns produtos, tá? Relacionados ao combate ao coronavírus, foram reduzidos a zero o IPI, tá? No decreto 10.285, tá? Então tem produtos como álcool etílico, desinfetantes, os EPIs, né, dos médicos, do pessoal de saúde, e hoje saiu também um novo decreto ampliando essa lista em mais alguns produtos, tá? Que você tem que consultar a lista, porque agora foi uma lista bem grande de produtos que também, mas todos relacionados a essa área de saúde, relacionados ao combate ao Covid-19. Tá? No mesmo sentido, em relação ao imposto de importação, tá? A Camex reduziu a zero a alíquota do imposto de importação para mais de 50 produtos médicos e hospitalares, tá? Até 30 de setembro. Tá? Aí nesse caso tem que olhar lá quais esses produtos, tem que olhar na resolução 17 da Camex. Tá? E a instrução normativa da Receita Federal, tá? De 1927, agora de 17 de março, ela também simplificou e agilizou o despacho aduaneiro, tá? Dessas mercadorias, tá? Permitindo que eu já coloque essas mercadorias no mercado, enquanto o processo de conferência aduaneira ainda está em andamento. Tá? Isso aqui é bem interessante. Isso aqui para quem tiver, a gente vai precisar aí de uma importação muito grande, aí está se falando muito em importação de álcool, importação de ventiladores, entre outros, então facilita bastante. Tá? Em relação à questão mais mundana, né, da nossa vida, aí, não das empresas de saúde, relação à empresa, mas as demais empresas, quem é optante do Simples Nacional, tá? A gente teve a resolução do Comitê Gestor diferindo o pagamento do recolhimento do Simples Nacional por 6 meses, tá? De março, abril e maio, tá? E qual que é o problema aqui, tá? Que ele tem que ficar de olho, tá? É que somente os tributos federais foram diferidos, tá? Então o Simples do mês de março, que vai ser recolhido até o dia 20 de abril, quando chegar lá em 20 de abril, eu vou separar do Simples, tá? O ISS ou o ICMS, dependendo do caso, que esses vão ter que, no momento, vão ter que ser recolhidos normalmente, tá? Então no dia 20 de abril eu vou recolher o ISS ou o ICMS do estado, da prefeitura correspondente, onde está meu estabelecimento, tá? E os tributos federais, a parte dos tributos federais teve o diferimento aí por 6 meses, tá? O comitê gestor ainda vai soltar regras como fazer isso, tá? Porque hoje, quando você gera a guia, ela é uma guia única. Ela tem lá toda a separação dos tributos, mas ela é uma guia única. Então, o gestor do Simples Nacional, o Comitê Gestor do Simples Nacional, ainda precisa soltar uma regra sobre esse recolhimento. Deve soltar provavelmente aí até o final do mês, aí, no mais tardar aí na primeira semana de abril, tá? Para poder já fazer o recolhimento da competência de março. E aí, agora, para quem está aí com problemas de ter
questões envolvendo cobranças, tá, da Fazenda, tá? A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional foi autorizada a suspender por 90 dias os prazos de defesa dos contribuintes, tá? Em processos administrativos de cobrança da dívida ativa, tá? Inclusive o envio da certidão negativa para protesto. Então, se hoje foi expedida uma certidão da dívida ativa, foi lavrada a certidão da dívida ativa, a Procuradoria vai aguardar 90 dias agora para enviar para protesto essa certidão e outros procedimentos de cobrança. Tá? Então vai dar uma suspensão nos procedimentos até essa situação de exceção terminar. Tá? E também prorrogou, tá? A gente estava aí vencia ontem, né, o chamado parcelamento do contribuinte legal, que era aqueles débitos fiscais de difícil recuperação, com mais de 15, 10 anos de existência, né, que estavam em ações de cobrança, em execuções fiscais, que estavam lá aguardando, estavam, por exemplo, arquivadas provisoriamente. O governo tem intimado as empresas para ir fazer esse parcelamento, tá? E esse parcelamento ele terminava ontem, no dia 25, e ele foi prorrogado por mais 90 dias. Tá? Então aqui mais uma boa notícia aí para quem está precisando fazer esse tipo de parcelamento. Acredito que lá na frente, tá, uma das coisas que ainda está faltando fazer, e até o último item aqui do assunto, mas já dá para falar, é que, por exemplo, algumas entidades, como a CNI e outras entidades de classe empresariais, eles estão lutando para que o governo federal seja sensível e, primeiro, faça um diferimento, né, dos demais tributos federais, tá, de 3 a 6 meses, e eventualmente sejam parcelados como foi feito com o Simples. Então, para quem recolhe lucro presumido, lucro real ou lucro arbitrado, teria uma chance também nessa situação. É uma situação complicada, porque o governo vai precisar de dinheiro, né? Então, não sei se isso vai, mas a gente está na expectativa que alguma coisa nesse sentido seja conseguido. Tá? Uma outra questão que não foi, até o momento, foi anunciada, mas não foi implementada, tá? É a redução em 50% das contribuições do Sistema S. Aí a gente está falando de 2,8% da folha de pagamentos, uma redução de 2,8% para 1,4%. Tá? Uma redução de 50% do Sistema S. Na situação atual, qualquer 1,4% é algo interessante, tá? Mas até o momento, né, a medida ainda não foi implementada, tá? Então não tem, o governo informou que ia fazer, mas não liberou até o presente momento. Então aí vamos dar uma olhadinha aí se teve mais algumas questões. Esse tributário, eu acho que tributário é uma das que estava ainda faltando. Ainda está faltando muita coisa a fazer, mas está, né? Vamos ver aqui. A Daniela perguntou: saques de FGTS emergencial até R$ 6.101. Eu sei o teto do INSS, né? Eu acredito que eles vão disponibilizar, e eu acho que eu não sei se nesse valor, mas eu acredito que eles vão acabar disponibilizando. E acredito mais ainda, uma das questões, voltando um pouquinho à questão trabalhista, né? Então, mas aquela questão de que o ministro Guedes tinha informado que ele ia negociar aquela questão de redução até 50% dos salários, tá envolvendo essa questão aqui, né, do FGTS emergencial e do seguro-desemprego. Por isso que eu imagino que até agora não tenha saído, porque a promessa era: nós vamos nós vamos permitir que as empresas reduzam em 50%, né, a remuneração do funcionário. Em contrapartida, o governo vai oferecer facilidades de saque de FGTS e vai oferecer o acesso em parte ao seguro-desemprego, né, durante esse período de redução salarial, para compensar a redução. Então, mas aqui é uma questão, né, de como isso vai ser feito. O governo ainda precisa liberar, ainda não liberou. Eu
tendo a acreditar que vai ter, tá? Mas isso é uma opinião, é uma crença pessoal, tá? Não é não é bola de cristal, não é informação privilegiada, não. Eu imagino que fazer. Deve estar difícil liberar esse. É uma questão muito complicada você fazer alterações, mesmo com a lei de calamidade pública, né, mesmo com o decreto de calamidade pública pelo Congresso, liberado pelo Congresso, fazer os acertos orçamentários disso, estabelecer qual que vai ser o tamanho do buraco, né, vai ser alguma coisa. Governo do Estado de São Paulo, Gabriel perguntou, o governo do Estado de São Paulo soltou algo sobre o ICMS, tipo suspensão do ICMS? Não, ainda nada, ainda não tem nenhuma medida nesse sentido, mas imagino que se esse isolamento continuar, vai ter que ter alguma medida sim, alguma forma de facilitação, né, porque o caixa das empresas vai esgotar, e o ICMS talvez seja dos tributos um dos mais pesados, tá? Então acredito que vai ter alguma coisa, mas o governo ainda não soltou nada muito específico sobre isso, exceto suspensão de cobranças, tá? Algumas coisas nesse sentido, né? Determinou a suspensão das cobranças que estão em andamento de ICMS passados, né, suspendeu também por 90 dias, mas não teve nada assim em relação ao tributo propriamente dito neste momento, tá? Infelizmente o Estado ainda não liberou nada disso, tá? Vamos lá, vamos andar mais um pouquinho, né? Já estamos andando, já estamos avançando, tá? Vou voltar aqui só um pouquinho do cível, tá? Aqui está uma das questões do cível, era exatamente o que eu acabei falando dos trabalhistas, né, que eram as ideias de criações de joint ventures entre empresas, com o projeto de sustentação das empresas, tá? A gente comentou que uma delas foi a utilização como mecanismo para ajudar na relação dos trabalhadores, tá? O que tem surgido bastante essa semana, nossa, foi uma semana que eu usei muito isso, tá? Que com a decretação do estado de calamidade, tá, a gente tem a possibilidade de usar a cláusula de força maior do Código Civil, tá, para aqueles débitos, tá, para tentar suspender, negociar, rescindir, né, até mesmo poder rescindir de repente alguns contratos sem pagamento de multa, né, utilizando essa questão aí a questão da cláusula de força maior, tá? Então, né, fui obrigado a fechar a minha empresa porque o estabelecimento e estou negociar aqui o contrato de locação por conta da situação, tá? O que precisa ficar atento nessa cláusula aqui, nesse artigo da força maior, é que os contratos eles podem suprimir a regra de força maior, tá? Então tem muitos contratos que tem a cláusula lá de supressão. Então a cláusula fala, olha, o prestador de serviço ele não pode alegar que força maior para suspender a prestação de serviços, mas ele pode fornecer, normalmente essas cláusulas falam aqui, ele deve fornecer um plano de contingência para retomar os serviços, tá? Então a gente tem um problema que é a existência precisa verificar contrato a contrato se existe essas cláusulas de supressão de força maior, elas valem sobre a lei, tá? Então a gente tem que ver isso, e o mais importante é como é que eu faço a comprovação da situação de força maior, tá? Então aqui é muito importante isso. Eu vou ter que efetivamente, talvez eu tenha que deixar pronta toda uma documentação sobre força maior, do que está acontecendo com a minha empresa, para exatamente justificar a força maior. Redução de faturamento, redução de resultado, demissão de funcionários, e uma série de coisas. Tem que fazer um relatóriozinho, deixar ali um memorialzinho, né, para poder sustentar isso depois, eventualmente até mesmo em frente ao Poder Judiciário, tá? Então isso aqui é bem complicado de usar, principalmente porque a gente tem que comprovar a situação de força maior. A gente tem
um elemento para iniciar a comprovação, tá? Que é o estado de calamidade pública. Tá? E o segundo elemento é exatamente eu comprovar que essa decretação de estado de calamidade pública, essa decretação de suspensão de atividades, ela afetou de forma tamanha o meu negócio, que criou uma situação de força maior. Tá? Vou pular aqui já só para o próximo item, que é o regulatório, depois eu volto para as questões. Em relação ao regulatório, a gente teve algumas alterações, principalmente na área de aviação, tá? É uma das áreas que mais está sofrendo. Tá? Na questão da aviação, tá? Foi a questão do prazo para reembolso do valor das compras das passagens aéreas, tá? Porque o Código de Defesa do Consumidor determina que se eu não prestei o serviço, eu tenho que devolver o dinheiro. Tá? Então eu cancelei o voo, por algum motivo, eu tenho que devolver o dinheiro integralmente, inclusive. Tá? Então o que agora saiu a legislação nova sobre essa questão, tá? Uma medida provisória específica sobre esse assunto. As empresas vão ter 12 meses, tá, para fazer a devolução do dinheiro, do reembolso da passagem, tá, isento de penalidades contratuais, tá, contado da data do voo contratado. Então, tinha o voo essa semana, foi cancelado, a empresa tem 12 meses para me fazer a devolução desse pedido. E a outra questão, aí mais voltada para a área administrativa, né, contratos de concessão dos aeroportos, tá, firmados pelo governo federal. Aqueles pagamentos de dívidas foram prorrogados, tá, todas as dívidas do ano de 2020, todos os pagamentos das contribuições relacionadas ao pagamento para o governo federal da concessão foram prorrogadas até o dia 18 de dezembro de 2020. Todas que venciam agora em 2020 ficam para 18 de dezembro de 2020. Precisa ver cada contrato, como é que foi, né? E aí isso aqui vai ficar para 18 de dezembro, ficou aí um diferimento. Tá? Vamos lá, o próximo. Suspensão agora sobre BNDES. Aqui algumas coisas interessantes para quem tem empréstimos no BNDES ou vai precisar de algum empréstimo, tá? Algumas questões são interessantes, tá? A primeira, tá? O BNDES adotou uma medida que é chamada de standstill no mercado, tá? Que é a suspensão, né? A suspensão temporária por um prazo de 6 meses, sem inclusão de juros, tudo, dos valores, do pagamento das parcelas dos valores contratados, dos empréstimos com o BNDES, tá? O que precisa ficar de olho nisso? Primeiro, que são para alguns setores só, tá? Mas setores relevantes: petróleo, gás, aeroportos, comércio, serviços, entre outros, tá? Saúde e indústria. E aí eu preciso só ver para quem que eu vou procurar, com quem que eu tenho que tratar, porque eu tenho que fazer o pedido de suspensão. Se eu fiz a contratação direta com o BNDES, encaminho para o BNDES. O pedido, faço uma solicitação ao BNDES da suspensão por 6 meses. Se eu contratei com uma instituição financeira do mercado que intermediou a operação, nesse caso é uma operação indireta, eu tenho que pedir para essa instituição financeira, ela que vai proceder o processo junto ao BNDES. Tá? E para as micro e pequenas empresas, tá, o BNDES abriu um crédito de até 70 milhões, na verdade era um capital que já existia, o BNDES Crédito Pequenas Empresas, tá? Ele tinha um crédito de 10 milhões, o BNDES aumentou o valor do crédito, tá, para as empresas para 70 milhões. Tá? Tem 2 anos, é um bom dinheiro, né, juros de BNDES, tem 24 meses de carência para pagar, tá? E 5 anos depois, 60 meses para fazer o pagamento. Depois do período de carência, tem 60 meses para fazer o pagamento desses financiamentos. Tá? Então, bem interessante aí. Vale a pena aí dar uma olhada no BNDES como obter. É um crédito bem rápido de se obter. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Dívida ativa do Estado de São Paulo. Paulo perguntou: dívida ativa do Estado de São Paulo terá alguma mudança, alguma ajuda no parcelamento? Imagino que sim, mas nesse momento não. Até o momento
Paulo, o governo do estado apenas suspendeu na questão de suspendeu a questão de cobrança, tá? Pode ser que acabe instituindo aí alguma regra aí nova aí com relação a novos parcelamentos. É bem possível, imagino que vamos ter vários daqueles parcelamentos específicos. Os contratos que... Paula, desculpa, Paula, desculpa, acabei lendo muito rápido, tá? O SPAC, grande SPAC, obrigado por estar participando. Os contratos que se apoiam na arbitrariedade, como ficam? Paulo, aqui a questão vai ser complicada. A gente vai ter que olhar contrato por contrato, porque alguns dessas situações, se esses contratos estão baseados em algumas regras específicas, a gente vai ter que olhar o que a regra vale, tá? A gente vai ter que dar uma olhada nisso. Tem alguma linha para BNDES? A Márcia perguntou para profissional liberal. Márcia, desculpa, eu não sei, tá? Precisaria dar uma consultada nesse momento se tem alguma linha específica, mas não nesse momento das medidas para coronavírus, eu não vi nada nesse sentido, não. Tá? Vamos lá, mais um pouquinho, só para mais um pouquinho. Além do BNDES, tá? Aí duas questõezinhas aqui, tá? Recuperação judicial das empresas, acho que vai ser aqui, cada empresa, recuperação judicial de empresas é uma questão que cada empresa tem a sua recuperação judicial específica, tá? Mas eu acredito que a decretação do estado de calamidade, tá? Fechamento de atividades, o isolamento e principalmente se ele se prolongar por muito mais tempo, vai ser uma baita de uma fundamentação para o pedido de recuperação judicial, tá? Claro que vai depender das condições da proposta que vai ser elaborada, tá? Mas realmente a gente acredita que vai ter um aumento muito grande de recuperações judiciais aí nos próximos meses, tá? Por conta aí da crise do coronavírus, tá? Principalmente se o isolamento continuar, e se o isolamento continuar nesse nível ou se não for até mais forte, tá? Então vai ser uma baita, uma justificação para a recuperação. Mas claro que depende, recuperação judicial das empresas, assim, a gente tem regra, tá? A gente tem a regra da recuperação judicial, mas ela depende muito da capacidade da empresa de solver, de fazer a proposta e dissolver, tá? Aí em relação ainda tem uma relação à arbitragem, tá? A gente já vinha há muito tempo adotando como método, tá, para resolução a arbitragem como regra em contratos, tá? O que a gente tem que chamar a atenção é que a maioria das câmaras arbitrais nesse momento estão fechadas, assim como o judiciário, né? O judiciário, por exemplo, o judiciário paulista está aí fechado aí até o dia 31, né? Diversas unidades vão estar fechadas, então fica complicado de qualquer maneira. Mas eu acho que vai se tornar, embora haja um custo, né, essas cláusulas de arbitragem, elas têm um custo, que eu falo que no princípio são mais altas, mas eu acho que a gente vai passar a ter que adotar mais vezes isso, né, e os contratos que têm essas regras, eles saem na frente, tá? O contrato que já tem essa regra sai na frente, porque quando a gente tiver que analisar a situação como um todo e ter que levar para uma judicialização, por uma arbitragem, as questões decorrentes do coronavírus, o judiciário vai estar super abarrotado, né, e não tem a especialidade que algumas câmaras de arbitragem têm para cuidar dessa medida. Então, assim, todas as negociações
nesse momento, já há anos a gente propõe sempre isso para os nossos clientes, né? Mas vai ficar muito mais forte a questão da arbitragem, porque a gente vai ver que é um método mais rápido e mais especializado. E quem tem essas cláusulas em contratos vai se beneficiar bastante disso, embora que eu fale assim, no início do processo ele parece mais caro, mas como o judiciário não tem essa especialidade, o processo judiciário ao longo do tempo ele vai se tornando mais caro do que um próprio processo de uma mediação ou um processo mesmo de arbitragem em câmaras arbitrais, tá? Então acho que vai ser um belo de um movimento agora aí para frente nesse sentido aí das empresas. Mais algumas coisas aí que é importante, tá? Só para aproveitar, a gente teve aí no meio da crise, tá? Então são umas coisas que aparecem no meio da crise e passam desapercebidos, tá? O decreto 10.278 de 18 de março agora, da semana passada, do governo federal, ele estabeleceu os requisitos para validade para documentos digitalizados, tá? Então as empresas, eu sei que as empresas nesse momento devem estar falando assim, cara, agora não é o momento de estar falando sobre isso, é verdade, não é, mas a gente tem que saber que no meio da crise surgiu isso aqui encaixado lá no meio da crise, estava perdido ali no meio da crise, para dizer que o país não parou totalmente, né? O governo estabeleceu as regras, né, de como eu tenho que fazer a digitalização, como eu tenho que colocar o ICP Brasil no documento, né, de como tem que ser feita essa digitalização, né? Isso vai reduzir lá no futuro muito custo que as empresas têm, né? Mas é uma boa chance aí, se tiverem oportunidade, as empresas que tiverem oportunidade de já começar a fazer, é uma forma de redução de custo nesse momento, porque eu vou poder descartar, depois que eu faço a digitalização dos documentos, eu vou descartar documentos físicos, e aí eu vou poder me livrar de certos custos que eu tenho de armazenamento desses documentos. Então é uma redução de custos que pode, assim, dentro do possível dessa situação que a gente tem hoje, vai ser uma possibilidade, uma boa oportunidade, tá? E aí, uma coisa que apareceu muito essa semana, que já tem gente procurando questões de planejamento patrimonial, né? Não é óbvio para essa situação atual, embora eu acho que em alguns casos pode até conseguir algum resultado, mas já prevendo que no futuro a gente vai ter mais problemas como esses. Primeiro, a gente não sabe quanto tempo esse problema atual vai demorar, mas mais no futuro a gente vai ver diversas. Acredito, tá, que a gente vai ter aí, pelo que a gente lê, que outras situações como essas, se não forem piores, mas outras situações como essas devem surgir no futuro, tá? Então a gente vai ver muito disso daqui para frente, e o planejamento patrimonial, tá, dos sócios, dos empresários, vai ser muito, eu acho que vai ser muito interessante daqui para frente, tá? Bom, aí é isso aí, tá? Assim, de apresentação é o que a gente tinha, tá? A gente tem, o que eu falei, a gente tem aí uma atuação aí com essas questões que a gente apresentou, tá? A gente pode ajudar vocês aí no que precisar. E aí a gente pode ver. Vamos ver aqui só mais umas perguntas aqui, só para a gente terminar, né? A câmara de arbitragem online, até esse momento, existem algumas sim, tá? Existem algumas câmaras de arbitragem, tá? Existem algumas câmaras de arbitragem, principalmente no exterior, então você tem que fazer a opção por essa câmara de arbitragem, tá? Mas existem algumas sim, depois eu até posso indicar, tá bom, Gabriel? O gerente da CAI, como é que está aqui? Deixa eu ver. A Daniela falou: BNDES liberou, porém os bancos não estão sabendo de nada. Falei com o gerente, alegou que até agora não tem nada disponível. Eu acho que a gente está aí com uma dificuldade aí de comunicação entre os órgãos, né? Então, principalmente porque tem as informações
desculpa, tem as informações, o governo tem um grande problema, assim, tá um delay entre o que o governo fala que vai fazer e o fato acontecendo, né? A gente vê essa questão que a gente viu aí, várias questões de legislação, por exemplo, a questão da redução de 50% da contribuição do Sistema S. Já tem 2 semanas que já foi falado que ia ter isso e até o momento não teve legislação. Ontem saiu a questão do FGTS de como vai ser feito o parcelamento, quer dizer, tem um delayzinho aí do governo porque ele anuncia, né, ele fala, ó, a gente pode fazer isso, mas ele precisa depois ver como é que ele vai fazer isso, tá? Essa questão da linha de crédito, Antônio, eu vou até dar uma perguntada, a gente vai ver aqui internamente, a gente tem como ajudar sim, eu vou conversar com o pessoal interno, depois até te dou uma resposta, tá? E aí passo até para os demais aí, que estão perguntando como vai ser isso, a gente até coloca no site do escritório, tá? A gente faz muito, lança as informações via o site, via o LinkedIn, e a gente coloca essas informações. Como cobrar do gerente, não, mas talvez a gente possa ver isso aí até onde que, até como, se já está oficializada totalmente essa linha de crédito, como obter, tá? A gente vai colocar, vou me comprometer com vocês de colocar isso no site o mais rápido possível. A Ana Carolina perguntou, qual o seu posicionamento sobre os fatos dos pedágios estarem funcionando em meio à pandemia? Pois o contato é enorme, não deveriam liberar o tráfego nesse período? Pois eu acho que sim, eu acho que deveriam, eu acho que é uma opinião, tá? Eu acho que deveriam sim fazer com maiores detalhes essa questão. Imagino que no futuro tenha que ter, né? Provavelmente, o que acontece hoje em dia na liberação de pedágios é que ambulâncias, veículos de crise, né? Os veículos de crise, ambulâncias, carros de polícia, eles já não pagam pedágio, né? Mas eu acredito que deveria sim, porque se você realmente tem um contato, deveria ter uma suspensão. É um ponto bem lógico que a gente podia levar para o governador esse ponto. É uma questão muito lógica, né? Exceto o pessoal que passa pelos sistemas eletrônicos, né? O pessoal que tem que pôr dinheiro lá, trocar dinheiro, como toda troca de dinheiro tem o risco, sim. Eu acho que deveria ser considerado pelo governo, mas no momento não tem nada nessa situação, até porque, como eu falei, os veículos de crise, eles passam direto, né, sem precisar pagar. Então, esqueceram realmente aquelas coisas. A gente não esquece de alguns pontos quando vai fazer o decreto, né, e aí isso aí ele vai corrigindo, né. Foi até um assunto que o governador de Santa Catarina colocou isso essa semana. Ele falou, a gente fez o decreto e agora a gente vai corrigir o decreto, né. Vamos ver o que vem por aí. Tá? Então, assim, quem precisar de ajuda aí com essa questão de BNDES, tá? Vocês podem entrar em contato com o escritório que a gente vai indicar as consultorias especializadas que fazem esse serviço, tá bom? Então, acho que é melhor aí, porque tem questões aí de localidade e as consultorias corretas. É só entrar lá em contato com o escritório, tá? No site lá do escritório tem o endereço, e a gente repassa quem são, como te ajudar com essas questões. Tudo bem? Já são 6h11, a ideia inicial era a gente fazendo a historinha, né? Eu não sei se eu respondi todas as questões, né? Que o chat ele vai dando, né? Tem mais algumas perguntas, vamos só rapidamente aqui responder. Realmente, Márcia, adotar, né? A Márcia sugeriu que as empresas de pedágio adotem os sistemas de pagamentos por aproximação, né? Poderia se adotar até aqueles sistemas americanos, inclusive, né? Que joga o dinheiro no caixa, né? Sem o exact change, né? Então a gente tem que esperar, né? Marcelo Feliciani perguntou: LGPD será adiada? Boa pergunta, Marcelo. Vai depender do andamento das coisas. A princípio, o que a gente escuta é que não,
né, é que aquele projeto de suspensão até 2022 não andou mais para frente. Então a gente continua trabalhando internamente que a gente continua trabalhando internamente que a LGPD está em pleno andamento e que vai ficar valendo. Tem diversas questões que precisam ser revistas mesmo. O governo federal ainda não organizou a autoridade nacional completamente, né? Está aguardando. Tem muita decisão que depende da autoridade, mas é aquela coisa. Ainda estamos em abril, quase em abril, né? Ainda estamos em março, quase abril. Ainda temos aí um período aí de 120 dias aí, então eu acredito que se a gente conseguir controlar a crise rapidamente, ela não vai ser suspensa, né? Mas é uma questão aí que vai depender aí do futuro, né? Vamos ver se teve mais alguma pergunta. A Flávia comentou que a questão do pedágio foi citada pelo governador João Dória, até agora nenhuma evidência, né? Como eu falei, eu não estou fazendo nenhuma crítica a nenhum governador, nenhum governante, tá? A gente tem visto exatamente um delay muito grande entre o momento em que eu declaro que eu vou fazer alguma coisa, né? O governo fala, vamos tomar esta medida, e até ele conseguir efetivar. E até mesmo essas questões de financiamentos, né? Porque, como a gente viu aí, tem essa matéria que saiu hoje à tarde no Estadão. 63% das promessas, né, até o momento, né, de financiamento, de postergações ainda não foram esperamos que nos próximos dias sejam cumpridas, né? Eu convido vocês a acompanharem, né, informações no nosso site, o www.cotes.dv.br. Eu e a equipe, a gente está tentando colocar, na medida que sai, porque sai muita coisa ao longo do dia, né? E aí a gente está tentando colocar aí, deixando vocês o mais atualizado possível, então mantenham-se atualizados, tá? E qualquer coisa, pode consultar a gente, ligar a gente, entrar em contato com a gente, que a gente vai dar uma ajuda, tá? Desde já agradeço a todos pela participação, pela oportunidade, agradeço aqui ao pessoal da parte técnica aqui, da nossa parte técnica de comunicação do COTES, por ter me ajudado, né? E, gente, muito obrigado, e eu desejo aí literalmente eu desejo uma boa sorte para todo mundo. Eu espero que a gente consiga sair dessa o mais rápido possível, tá bom? Gente, obrigado, boa tarde para todos, já boa noite para todos, e espero a gente conversar logo mais por mais questões, tá bom? Gente, abraço, tchau, tchau.